Olá, boa tarde todo mundo. Hoje a gente está aqui, Aliança Francesa, com mais uma live. Dessa vez é sobre as oportunidades do Quebec, especialmente sobre imigração e as oportunidades de trabalho. A gente tem um convidado super especial hoje, que é o Frederico Chagas. Ele é o assistente de promoção e prospecção do escritório do Quebec em São Paulo. Para quem não conhece o escritório do Quebec em São Paulo, ele é uma das 35 representações do Quebec no mundo e ele é ligado ao governo do Quebec. Então é assim, um papo super bacana, trazendo bastante informação para vocês sobre a imigração, sobre as oportunidades de trabalho, o que está acontecendo no momento. E eu vou esperar aqui chegar um pouquinho mais de gente para vocês entenderem um pouquinho do que é o Quebec. Então, o Frederico vai falar primeiro um pouquinho do que é o Quebec, como que é a vida lá, né? Todas essas informações. E depois a gente selecionou algumas perguntas que geralmente chegam para a gente aqui. Quem já está procurando essas oportunidades lá? Quem às vezes ficou sabendo, algum amigo indicou. Então a gente selecionou algumas perguntas principais que são bem importantes, que vai trazer assim bem um cenário de como vocês podem fazer imigração para lá e quem já quer ir com o trabalho, né? Então ele vai trazer essas informações para a gente. No final da nossa live, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida que não ficou explicado nessas perguntas que a gente já vai fazer para ele, aguarda um pouquinho que no final da live a gente vai abrir esse espaço nos minutos finais aí para tentar responder todo mundo, tá bom? Eu vou agora convidar a gente. Olá, Olá, Frederico, tudo tudo bem? bem? Tudo certo e com você? Tudo maravilhoso. Primeiramente, obrigado por participar. Mais uma vez, aí o escritório do Quebec participando aqui com a Aliança Francesa, né? Para trazer essas informações aí sobre as promoções de trabalho, de imigração no Quebec. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Quebec mesmo, né? As pessoas às vezes não têm tanta informação desse lugar, então fica à vontade. Sim. Acho que você já explicou um pouquinho, Dani. Então, o escritório do Quebec faz parte mesmo do governo. O governo do Quebec tem representações no mundo inteiro. Aqui no Brasil, a gente era a única na América do Sul até pouco tempo atrás. A gente acabou de abrir em Bogotá, faz pouquinho tempo. Então, os dois estão aqui para promover várias coisas além da imigração, também outros setores da economia, cultura e etc. Então também fica o convite, se alguém quiser seguir a gente, também para conhecer um pouco mais da cultura. A gente faz várias mostras de cinema também, em parceria com as alianças, ou também algumas mostras gratuitas online, etc. Agora como o mundo todo está online. Mas enfim, o que é o Quebec? Né? Acho que muita gente no Uhum. Brasil não conhece o Quebec, ouve Quebec, não sabe bem onde fica e etc. Então, Quebec fica no Canadá, é a maior província do Canadá, é um território mais ou menos equivalente ao estado do Amazonas aqui pra gente, no Brasil, e é a única nação francófona da América do Norte. Então, a diferença um pouco aqui do Brasil, aqui no Brasil todos os nossos estados falam português, a gente fala português, a gente tem uma segunda língua que é a Libra, mas a Libras, mas a gente não é tão difundida assim. O Canadá é bilíngue, eu acho que todo mundo sabe, mas as províncias também podem escolher a sua própria língua oficial. Então tem um pouco mais de autonomia para ter representações internacionais, como o Quebec tem, e também para escolher a língua oficial. Então o Quebec tem só o francês como língua oficial, é regulamentado pelo governo, então são a língua mesmo de negócios, de estudos, das leis, é tudo em francês, então as placas todas no Quebec são todas em francês, diferente de outras províncias, que às vezes são os dois, ou só em inglês, o Quebec é só em francês. Ele é dividido em mais ou menos 17 regiões administrativas, então, e é a segunda província mais populosa do Canadá. Então a gente fala um pouco das regiões também, porque as vagas que o governo acaba ajudando, né, fazendo essa conexão entre os candidatos que estão fora do Canadá
e da província, e fora do Canadá, e com as empresas, então a gente acaba mostrando também que não tem só Montreal e Quebec, algumas pessoas sabem já que existe a capital, Quebec, que é a cidade de Quebec, é como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E Montreal, que é a maior cidade, que é a cidade dos negócios e etc. Mas não existem só essas duas cidades, existem muito mais cidades, várias regiões, 17 regiões, e com cerca de 8,5 milhões de habitantes. Então aí a gente já começa a ver o problema, porque é um território do tamanho do Amazonas, com menos do que a população de São Paulo. Então é desbalanceado nesse sentido. Então, em conjunto também com uma sociedade envelhecida, com a taxa de natalidade baixa, é isso que faz com que o Quebec vá ao internacional procurar estrangeiros e que seja muito aberta à imigração há muito tempo. O Quebec já recruta fora do país há muito tempo, antes de uma maneira diferente, agora de uma outra maneira que o governo entendeu que seria mais que seria melhor para a província e também para o pessoal que chega. Antigamente era muito mais o pessoal chegava já com a residência permanente, mas sem emprego, então tinha que procurar emprego e etc. Agora, o que a gente trabalha mais, essa via ainda existe, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas agora o que a gente trabalha muito mais, que tem muito mais oportunidade, é a via já com emprego. Então a pessoa já chega se integrando na sociedade, ganhando um salário, então não precisa se preocupar muito. Mas o que eu sempre também recebo, já adianto também, por que o Quebec? Por que eu tenho que ir para o Quebec? Eu sei que o Quebec é frio, todo mundo fala sobre isso. Mas o Quebec é realmente frio, mas são quatro estações assim bem definidas, não é só frio, você pode chegar no frio, pode ser bem frio, mas no calor também pode ser bem quente. Então tem as 4 estações, a cidade é toda preparada para o frio também, então acho que o pessoal que vem de lá, que comenta comigo, fala muito que sente mais frio no Brasil do que lá. Porque como todos os lugares já estão acostumados, já tem a calefação, já tem tudo próprio para isso, acaba que as pessoas não sentem o frio de fato, né? Mas enfim, então alguns pontos que a gente gosta de levantar também para o pessoal entender o pouco do Quebec e saber que pode ser uma possibilidade. Então um deles é o equilíbrio trabalho-família. Então, a semana de trabalho no Quebec normalmente é de segunda a sexta, de 40 horas semanais, mas muitas empresas trabalham com menos já, 35, 37,5, com horários flexíveis. Então, o transporte público também funciona, então não tem tanto trânsito como a gente está acostumado aqui no Brasil. Floripa tem muito trânsito, São Paulo tem muito trânsito, o Rio, eu sou do Rio, o Rio tem muito trânsito. Então, a gente já está acostumado a pegar longas jornadas para ir trabalhar, para voltar, e acaba ficando pouco tempo com a família. Isso no Quebec não acontece, e até eles têm muito uma cultura de também preservar a família e não só o trabalho. Então, você tem que se dedicar também à família, não, a sua vida não se resume ao trabalho. A segurança também, o Quebec tem uma sociedade extremamente segura, acolhedora, os índices de criminalidade são extremamente inferiores do que a gente está acostumado aqui no Brasil. O governo também tem políticas fortes de inclusão de grupos minoritários, sejam mulheres, sejam a população LGBT, seja também a população negra. Então tem políticas fortes de inclusão, de não discriminação para todas as populações. O custo de vida é muito acessível comparado ao custo de vida na América do Norte. Então a gente está acostumado a ouvir muito sobre as universidades norte-americanas, as universidades estadunidenses, né, de serem muito caras e que os pais começam a juntar o dinheiro quando a pessoa nasce para conseguir fazer a faculdade. No Quebec não é assim, os custos são bem menores. Inclusive creche também é a menor do Canadá, o menor custo, se eu não me engano, é $8 por dia. Isso foi uma política do governo para incentivar a entrada de mulheres no mercado de trabalho, então para as mulheres poderem trabalhar, então tem conseguir deixar os filhos, né, não ter que elas terem que ficar em casa para ter que cuidar dos filhos, então os filhos também podem ser cuidados por um preço muito mais baixo do que todo o resto do Canadá. E o poder de compra também, comparado com o do Brasil, é bem maior em relação ao que você recebe e quanto as coisas custam. A gente aqui está
vivendo uma inflação enorme, sabe que as coisas cada vez estão mais caras. E no Quebec não está assim. Também tem a saúde e a escola são totalmente públicas e gratuitas. Todos os residentes do Quebec a saúde é gratuita. As escolas também até o final do ensino médio, porque funciona um pouquinho diferente a escola, o sistema educacional no Quebec. Tem a parte até, que digamos, é o ensino médio, que chama de secundário, até os 16, 17 anos, se eu não me engano. Aí você entra no CEGEP, que é como se fosse um curso técnico ou pré-universitário. Então, se for pré-universitário, você faz algumas matérias básicas, porque você vai estudar depois na universidade. Ou se for um técnico, você já sai com um curso técnico. E aí, depois você entra na universidade ou não, já fica com aquele diploma. Então, a partir daí, o sistema é pago, mas a intenção é que façam com que as pessoas, o jovem comece já a trabalhar, nem que seja aqueles empregos de verão e etc., que a gente vê muito em filme, para conseguir já ter a sua própria renda, pagar também os seus próprios estudos. Não são quantias exorbitantes para quem é residente. Então, é mais ou menos, se eu não me engano, $3.000 anuais. Então, assim, para realmente gerar esse trabalho, essa cultura desde cedo. O ensino também é de qualidade. O Quebec, as universidades, as escolas, elas sempre entram nos rankings das melhores instituições de ensino do mundo. Também tem diversidade de pessoas, como eu falei, o Quebec já recebe imigrantes há muito tempo, de várias nacionalidades e de vários países. Então, por isso não é tão difícil você ter contato com uma extrema variedade de pessoas o tempo inteiro. Então, se eu não me engano, Montreal tem mais de 120 comunidades de culturas diferentes. Então, você consegue ter um contato, né? Multicultural, né? Isso, Muito rico. exatamente. E isso que se comenta também muito do Quebec, que ele é muito rico culturalmente, até por ter muitos estrangeiros que foram morar lá. E diz que é muito rico nisso, que tem uma cultura muito ativa, né? Então, assim, uma qualidade de vida Exatamente. realmente excelente, assim. E eu acho que nós brasileiros aqui, a gente sempre procura, às vezes, né, essas oportunidades fora do país. E o Quebec, hoje, ele é um dos melhores lugares, até por promover isso, pela qualidade de vida que ele consegue proporcionar. E eu acho que tudo que tu passou aí de o governo, né, tem essa preocupação de realmente fazer com que ele tenha essa taxa sempre altíssima, né? Exatamente. Só levantar os últimos 2 pontos, assim, do porquê o Quebec é exatamente por isso. O governo está preocupado também com os imigrantes, então tem vários serviços de acompanhamento, de integração na sociedade, que a gente vai falar um pouquinho depois. E também esse recrutamento simplificado. Então, o que o governo quer é que a pessoa chegue com trabalho, que chegue lá e consiga trabalhar. Então, o governo está implicado em todo o processo de fazer essa ligação entre os candidatos e as empresas, os candidatos e os hospitais, o pessoal também que é da área de saúde, enfermagem, etc. Então, o governo faz esse recrutamento, ajuda nesse recrutamento de forma simplificada, tanto para a empresa quanto para os candidatos. Então, Fred, eu trouxe aqui 2 temas, né? Imigração e trabalho. Então, vou te fazer a primeira pergunta aqui que a gente sempre recebe, assim, quais são as vias de imigração mais utilizadas pelos brasileiros? Eu acho que depende muito. Normalmente é pelas missões de recrutamento, que é um pouco mais rápido, né? As missões de recrutamento que a gente faz, que agora, inclusive, acho que talvez ano que vem a gente comece a fazer também um recrutamento contínuo. Então, não são mais, porque agora a gente está trabalhando com missões específicas. Então, abre daqui normalmente fica 5 semanas aberta para o pessoal se candidatar. Depois de 5 semanas ela fecha para fazer as entrevistas, etc. A gente está começando a fazer alguns testes de recrutamento contínuo. Então as empresas vão jogar as vagas no site e aquilo vai ficar aberto continuamente. São vagas que as empresas identificam
que tem muita necessidade. Então elas vão ficar mais ou menos um período de 3 meses ou mais, varia com a empresa. E aí elas vão chamando conforme as pessoas vão se inscrevendo. Eu me inscrevi, sou um desenvolvedor de sistemas de ponta, a empresa vai ver o currículo e falar, não, vou chamar ele para entrevista já. Chamou para entrevista, fez a entrevista, gostou, já contrata. Então vai ser mais assim. Tem essa via que é um pouco mais rápida, das missões simplificadas. Nas missões, o trabalhador ele chega como trabalhador temporário. Mas isso não quer dizer que necessariamente precisa voltar. O visto vai ser temporário, de 2 a 3 anos. Mais uma vez, depois desse tempo, pode pedir a residência permanente, caso queira, para continuar no Quebec e no Canadá. Tem gente que volta, não se adapta. Tem gente que fala, não, o frio não é para mim. Apesar de tudo que eu falei, de ser adaptado, etc., tem gente que não se adapta, volta, normal, não tem problema. E tem gente que quer ficar, então pode pedir a residência permanente. Nessa hora você vai ter que comprovar algumas coisas, como francês, já saber alguns valores do Quebec, etc. Mas quem já mora 2, 3 anos já tem todo esse conhecimento. E tem a outra via que eu falei, que o governo trabalhava muito antes, que agora ainda continua trabalhando, mas não é o principal, que é o do Arrima. Eu acho que muitos já ouviram falar do Express Entry do Canadá. O Express Entry, o Quebec não está no Express Entry, então se você vai fazer a sua aplicação do governo federal do Canadá e vai lá procurar províncias, quero aplicar para a província tal, não vai ter o Quebec dentro das opções. O Quebec não faz parte desse programa, o Quebec tem o seu próprio programa de pontos e de residência permanente, que é o Arrima. O Arrima você vai já com a residência permanente. Então a gente chama as missões de recrutamento, a pessoa recebe um CAQ, que é o Certificado de Aceitação do Quebec, e no Arrima é um CSQ, que é o Certificado de Seleção do Quebec, que te dá direito à residência permanente. Você tem que pedir depois para o consulado do Canadá e etc. na parte do visto. Essa parte ela está um pouco em reformulação, acabou de passar por uma reformulação, até porque o governo entendeu que é mais fácil a pessoa já chegar com emprego, já consegue se integrar melhor na sociedade, com emprego, recebendo salário e etc. Mas ainda é uma via que é utilizada, só que a via do Arrima você precisa muito mais do francês do que a via das missões de recrutamento. Então aí demora um pouco, 2 a 3 anos. O legal do Arrima também é que você não precisa botar nenhuma documentação ao se candidatar. Você vai entrar no site, vai falar, tenho diploma tal, falo francês tal, o meu marido, meu esposo, minha esposa tem francês tal, fala idioma tal, tem universidade tal, a gente tem tantos anos, etc. Ele vai calcular os seus pontos, você declara o seu interesse de migrar definitivamente para o Quebec, receber a residência permanente, e nesse momento você não precisa entregar nenhuma documentação. Caso você seja chamado, funciona como se fosse um Enem pra gente. Tem a nota de corte, eles chamam todo mundo que está para cima, naquela profissão, no que eles estão precisando ali no momento. Chamou ali para cima, aí você tem que entregar a documentação que você falou que tinha. Então não pode mentir, tem que falar a verdade, mas não te pede nenhuma documentação no começo. E algumas empresas também têm acesso ao banco de dados do Arrima, então às vezes pode chamar e você já ter também uma proposta de emprego. Mas a via, vamos dizer, mais rápida, mais simplificada é a via das missões de recrutamento, por enquanto. Então seriam essas duas principais, né? Direto pelo recrutamento. Exato. E a princípio dá um visto temporário, mas que pode continuar. E esse que é o Arrima, então, que já seria com visto, mas que é um processo mais longo, demorado. O governo chega a dar alguma ajuda para essa pessoa que vai pelo Arrima, quando ela chega lá? Quando a pessoa chega pelo Arrima, ela recebe o visto, a residência permanente, e aí é como se ela fosse uma pessoa que mora no Quebec. Independente, ela tem direito, ela vai ter que buscar as oportunidades, né? Ela tem direito a alguns serviços de imigração, lógico, são para todos os imigrantes de qualquer forma, o acompanhamento Quebec, a qualificação Quebec, a francização de graça do governo também. Só que o emprego, né, que eu acho que talvez seja o principal para você conseguir se integrar na sociedade, aí o governo não faz essa ligação nesse sentido. Você é um residente, você tem que procurar como um canadense normal.
Então o melhor seria dentro dessas campanhas de recrutamento, né? Essas informações, assim, que tu está passando, Fred, onde que as pessoas aí que estão assistindo, elas vão poder se informar mais, saber direitinho Uhum. sobre esses dois canais aí de imigração? Claro. É, é super simples, assim, a gente sempre fala. Primeiro, segue a gente nas redes sociais, a gente tem a gente sempre avisa das missões, a gente tem todos os links úteis e etc para quem quer morar e trabalhar no Quebec. Mas assim, quem quer procurar já no Google, tá aí assistindo, quer jogar no Google, Arrima, ARRIMA, é o sistema do governo para esse sentido. Se você jogar no Google, você vai achar, provavelmente é o primeiro resultado. Se qualquer coisa, se quiser, tá 100% certo, jogar Arrima Quebec, você vai achar. Aí você vai ver o programa de pontos, declaração de interesse, você declara o seu interesse. As vagas que a gente tem aberta agora, que eu acho que a gente vai até comentar um pouquinho depois, estão no site de Talam Montréal. Então, Talento Montreal em português, mas o site ele é em francês ou em inglês, não tem em português a tradução. Então, Talam Montréal. Então, tem duas missões agora, a gente esperar para, não vou dar spoiler, esperar para falar aqui um pouquinho mais para frente. A gente também tem um Linktree que a gente fez, que não é o que está na nossa bio, a gente tem um da nossa bio, mas é mais para divulgação de eventos. Mas a gente tem um Linktree também, que é Linktree, link.tree/Quebec Brasil. Você vai entrar num link no que tem, a gente colocou vários outros links de interesse para quem quer morar e trabalhar. Então ali a gente também atualiza sempre, então saiu alguma notícia do governo, algum programa novo, a gente joga ali, então ali é bem legal. Tem o link para todas as plataformas, para todo o que o governo trabalha, né? Então todas as informações ali são do governo, tem as nossas redes sociais também, a gente não está só no Instagram, a gente está em quase tudo, menos o TikTok ainda, então, mas, e convido então a seguir a gente, esses dois, talvez essas duas plataformas que sejam para esses dois interesses agora, então, Tala Montreal e Arrimar. Então, pessoal, assim, ó, depois a gente vai deixar, né, essa live no nosso feed ali e eu coloco, né, todos esses links que o Fred passou aqui pra gente. A gente deixa para vocês terem esses canais aí de comunicação para conseguir mais informação. Eu agora acho que o mais interessante de tudo é falar de trabalho, né? Essas oportunidades, quais são as campanhas aí que estão rolando no momento, o que tem de previsão. Então eu vou entrar agora com essas perguntas que chegam bastante aqui pra gente, né? Então, assim, para quem já quer sair empregado, né? Quais são as missões que estão abertas? Então, assim, data, onde que se cadastra, qual é o pré-requisito, que é bem importante também, Sim. o que a pessoa precisa ter para chegar ali e se cadastrar. Uhum. Todas as missões, a gente tem duas abertas agora. As duas missões estão no Talamão Real, como eu falei. As duas missões, elas são... O que é o Talamão Real? É a plataforma de recrutamento de Montreal Internacional, que é uma agência de desenvolvimento econômico da cidade de Montreal. Então, essas vagas, elas estão mais concentradas, não só, mas mais concentradas para a parte de Montreal e região. Então, não é necessariamente só lá, porque como o governo está junto, a gente também gosta de colocar outros lugares, mas principalmente para lá, para essa região. Então, tem uma aberta para engenharia, então a parte toda tem vagas para engenheiros, técnicos em engenharia, seja civil, elétrico, tem para soldagem também, então tudo que é a parte técnica e também de engenharia. Até o dia 25 de setembro está abertas as inscrições. As entrevistas vão ser do dia 11 a 17 de outubro. Também tem outra aberta, que acabou de abrir ontem, que é a Journée Quebec Tech. Toda vez que vocês verem Journée Quebec, é o nome é a nossa marca das missões. Então, é como se fosse Jornadas Quebec, em português. A gente sempre usa o nome em francês. Então, a Tech vai até o dia 16 de outubro. Ela é voltada para o setor de tecnologia. Então, tecnologia da informação e etc. Então, tem vagas em vários
em várias áreas da tecnologia, então desenvolvimento, analista de sistemas, cibersegurança, arquiteto de dados, então tem vários nesse sentido. As entrevistas dessa vão ser do dia 31 de outubro até o dia 6 de novembro, e os requisitos vão depender das empresas, inclusive o nível de francês. Tem empresa que vai pedir um nível menor, porque trabalha com os Estados Unidos, ou que tem clientes que falam inglês, ou que a cultura mesmo da empresa já está em inglês. Então vai pedir talvez um francês menor, mas o diferencial é sempre saber pelo menos um francês básico, um francês intermediário, se puder, porque aí mostra seu interesse, porque apesar de você trabalhar em inglês, toda a sua vida pode ser em francês, toda a sua vida no Quebec vai ser em francês. Então já mostra seu interesse em migrar para a província. É um outro país, então às vezes a gente recebe perguntar, eu só falo português. Só que é um outro país, as pessoas não falam português no Canadá, então às vezes não é. Não vou mentir que às vezes tem vagas que não pedem um nível alto em nenhuma das duas línguas, mas é preciso você saber uma ou outra, as duas, ou se for para escolher uma, acho que talvez o francês seja melhor do que o inglês, porque é o Quebec. Então aí todos os requisitos, convido para ver, tem que olhar de vaga em vaga, os requisitos são variados, tem vagas talvez comecem pedindo 1 ano de experiência, até vagas com 5, 6 anos de experiência, então tem que dar uma olhada em cada vaga, para entender, nas vagas você vai ver quanto você vai ganhar de salário, tem tudo lá, todas as informações. Então vamos para a próxima pergunta. Quais os cargos, setores com maiores oportunidades dessas missões, né, que tem? São muitos, são vários. Nessa área de tecnologia, na área de tecnologia sempre tem vários desenvolvedores, desenvolvedores dos mais variados tipos. Eu não sou de tecnologia, mas já trabalhando para o Quebec, fazendo essas promoções, eu sei que tem a parte Java, a parte .NET, a parte de, enfim, várias partes. Analista de sistema também, que normalmente tem muito, arquiteto de dados tem muito também. Então tem que dar uma olhada na plataforma, ver todas as vagas. Você não é obrigado, você não precisa só, porque às vezes as pessoas perguntam também, eu tenho que me inscrever só em uma. Não, você pode se inscrever em quantas você quiser. Aí você consegue ver o que tem a ver com o seu perfil. Às vezes tem no seu perfil, sei lá, sou um arquiteto de dados. E tem 10 empresas oferecendo a mesma vaga praticamente que eu tenho perfil. Você pode aplicar para 10. Aí você vai ver, uma vai gostar, outra não vai gostar, outra está procurando um perfil mais Y, que não seja o seu. Então você pode tentar, não tem problema. A parte de engenharia também, a outra parte está aberta. Tem muita coisa para engenharia civil, muita coisa para engenharia mecânica, engenharia elétrica. Tem que dar uma olhada. Soldagem também está nessa missão. O Quebec já recruta soldadores no Brasil há muito tempo. Eu sei que tem alguns soldadores que já falam francês ou que já tem algum nível de francês. Então é um grande diferencial, assim, tem muita vaga também, tem que dar uma olhadinha qual tem o seu perfil. Aí pode até me perguntar depois, Fred, não tem o meu perfil agora, não tenho chance. Eu sempre falo, continua seguindo a gente. Às vezes, por exemplo, eu sou de engenharia, mas no meu perfil só tem, a partir de 2 anos, eu tenho 1 ano só de experiência. Continua seguindo, pode ser que ano que vem abra de novo, você tem já os 2 anos. Ou pode ser que ano que vem abra uma outra área de engenharia. Ou na parte de tecnologia também. Tá pedindo 5, amanhã pode ser que peça 3, então depende. Então tem que seguir a gente sempre e prestando atenção, vendo e analisando. A gente sempre avisa qualquer dúvida também, a gente tira pelas redes sociais. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque é muita gente para responder, a gente recebe muita mensagem, mas a gente responde todo mundo, a gente tenta auxiliar ao máximo quando a gente tem a resposta. Quando a gente não tem, a gente tenta procurar onde a pessoa pode achar a resposta e auxiliar. Se alguém tiver algum problema, eu vi que tem gente que comentou que está dando algum problema na plataforma. Sempre é bom falar que se você fizer só o seu perfil, você não está aplicando para nenhuma vaga. É como se fosse aqui no Brasil, a gente está acostumado com o vagas.com.
você cria o seu perfil, você só está com o perfil criado. Você não aplicou para nada. Você tem que ir na vaga e clicar lá para aplicar. Se não está funcionando por algum motivo, tira print de tudo, manda para a gente entra em contato com as pessoas que são que estão nessa parte de trás da plataforma para entender o problema e dar um retorno. Então, fique tranquilo quanto a isso. Então é mais ou menos assim, tem que dar uma olhada sempre na plataforma, porque é tanta vaga que a gente nem consegue gravar tudo. Uhum. E precisa ser só para a pessoa que tem a formação superior ou também encontra bastante para um tecnólogo? Autônomo também se consegue, às vezes, comprovar, né, a experiência profissional? Existe também essa possibilidade? Existe também, essa parte da engenharia também tem de técnicos em engenharia, então tem bastante Uhum. vaga também para técnico. TI também, a gente sabe que às vezes não tem curso de graduação, mas tem tecnólogo também aceito. Tem que ver, todos os requisitos vão estar na vaga. Por exemplo, às vezes vai falar graduação X, ou tecnólogo X, ou experiência de tanto tempo na área. Às vezes eles também aceitam só a experiência. Então você tem que comprovar, lógico, a experiência. É bem importante, porque na hora da entrevista, o empregador ele vai confiar no que você colocou lá. Então, se você colocou que você tem, sei lá, 10 anos de experiência na área, ele vai confiar no que você está falando, ele vai te fazer perguntas, se você responder, ele vai confiar. O problema vai ser se você não conseguir comprovar, o seu visto provavelmente vai ser negado. E aí, já com o governo federal, é outro governo, a gente não tem acesso a nada. Então, o governo federal, você tem que mostrar tudo o que você colocou que tem, tudo que a vaga pede, você tem que mostrar em documentos que você tem aquilo. Às vezes não precisa ser um documento super formal e etc., porque o pessoal autônomo não tem carteira de trabalho, não tem carteira de trabalho assinada e etc., então às vezes não precisa ser formal, você tem que conseguir comprovar aquilo. Então é bem importante para a parte do visto. Porque muita gente tenta, consegue a vaga, mas o visto é negado porque não tem a comprovação. Então isso se frustra, por isso que a gente sempre fala, para deixar tudo direitinho também, às vezes, tá pedindo 2 anos, eu tenho um, vou me candidatar. Se candidatou, passou, mas aí não vai conseguir por causa da parte do visto. Então tem que ser bem, o que está ali é o guia, certo? E tem que estar bem dentro dos requisitos que a vaga pede. O brasileiro às vezes dá uma mentirinha, ele aumenta um pouquinho no currículo. Gente, para o Quebec não dá, tá? É um processo, você está indo morar em outro país, então realmente tem que ser muito correto nisso. E até para não acontecer isso, né? É um projeto que a pessoa faz para Sim, sim. consegue a vaga aí para chegar lá e E não não ter precisa essa ter medo, foi o que eu comprovação. falei. Não tenho tantos anos de experiência, não tenho o francês X que está pedindo. As vagas abrem e reabrem todos os anos, então às vezes a vaga é igual, só que para outra empresa, ou a mesma empresa abre a mesma vaga depois. Então vai construindo o seu currículo daquela forma, se é esse o interesse, e aplica quando você tenha todos os requisitos para você conseguir o visto. Não estou dizendo que não é impossível passar pela parte do Quebec com a experiência que tem, com o diploma que tem, com o francês que tem. Só que o problema vai ser na hora do visto, que você precisa comprovar tudo. Bacana. E quais os serviços fornecidos pelo Ministério de Imigração àqueles que passam pelas missões de recrutamento? Uhum. A gente sempre gosta de mencionar, o Ministério da Imigração, ele na verdade tem uma sigla que é MIFI, então é o Ministério da Imigração, Francização e Integração. Então é um ministério que vai desde que a pessoa chega até ela estar integrada na sociedade. Então não dá para se integrar na sociedade do Quebec sem passar pelo francês, então pela francização. Então quando você chega, existe o Acompanhement Quebec, que é não uma agência, mas é um braço do Ministério, que está ali para auxiliar na integração na sociedade. Então, o Acompanhement Quebec faz todo um plano individualizado. É importante dizer, ele não vai, por exemplo, porque o que eles fazem? Eles mostram, você vai trabalhar no bairro X. Onde é que você mora? Onde é que eu vou colocar seu filho na escola? Onde é que tem escola perto e etc. Ele vai fazer esse plano individualizado, mas ele não vai fazer por você. Ele não vai na escola por você, matricular o seu filho. Você que tem que fazer, mas ele ajuda nesse sentido desse plano para você saber
por exemplo, quero entrar no francês, onde é que eu vou para me inscrever no francês gratuito do governo? Então você tem que ver exatamente o local, ele vai falar, você vai ver o local e vai lá, vou me inscrever. Então é bem importante mencionar isso. Tem também o Qualificação Quebec, que é principalmente ligado no reconhecimento de competência, reconhecimento de diploma. Ele não vai, por exemplo, não é com ele que você vai reconhecer o diploma, mas ele vai te dar o caminho. Por exemplo, eu sou engenheiro de dados, alguma coisa, um analista de dados, e a minha esposa é enfermeira. Eu passei e a minha esposa ela vai comigo, e chegando lá, como é que ela vai validar o diploma, o que ela vai fazer para conseguir exercer a profissão dela. Então, pode escrever para Qualificação Quebec, ele é aberto a todo mundo, não precisa ser imigrante para escrever, você pode escrever até antes. E ele vai falar, olha, para isso você precisa ir na ordem, mandar sua documentação para a ordem dos enfermeiros, a ordem dos enfermeiros vai te dar um parecer, aí você tem que entrar no Ministério da Imigração, enfim, ele vai te dar todo o processo para você validar o seu diploma, seja qual for a área. Então é nesse sentido mais ou menos. E também tem a francização, que a gente fala muito. A francização, para quem participa das missões, a gente tem um programa piloto ainda para a América Latina. Então todos os latino-americanos que participam das missões passam, recebem um contrato de trabalho e depois recebem esse CAC. O CAC ele vem nada mais do que o Certificado de Aceitação do Quebec, que eu mencionei lá atrás, e ele vem antes do visto. É com ele que você vai dar entrada no seu visto junto com a sua documentação. Enquanto você está esperando, o visto ele pode demorar um pouquinho, até por causa da pandemia ainda, então ele ainda está um pouco atrasado nesse sentido. Então o governo, sabendo disso, o governo do Quebec paga para você estudar francês aqui. Então são aulas online, com parceiros, com a Aliança Francesa, normalmente. Você estuda o francês, melhora o seu conhecimento, e chegando lá, você fala, chegando lá então acabou o francês? Não. Tem também em escolas, universidades, CEGEPs, que são esses pré-universitários ou técnicos que eu mencionei. Lá você também pode fazer um francês gratuito do governo, seja se você vai estudar, seja se você vai trabalhar. Lá já é um pouco diferente, não é só para quem passou na missão. Todos os imigrantes têm direito, maiores de 16 anos. E ainda você pode ganhar para conseguir estudar. Então o governo ele paga uma parte, uma bolsa para você, então para você mesmo, então não é para você pagar o curso, é para você, o curso é gratuito. Então pode chegar até mais ou menos 200, 250 dólares por semana. Tem auxílio creche também, se precisar deixar o filho na creche, para você se dedicar ao estudo do idioma. Muitas famílias fazem, a pessoa principal já começa a francização desde aqui, já chega com trabalho, e a outra pessoa, quando chega lá, entra no curso de francês, chega até o nível exigido, e aí já começa a procurar o trabalho depois, porque está recebendo e está ajudando em casa com esse auxílio governamental. Então são mais ou menos um pouco desses serviços, são muitos, mas para resumir, são mais ou menos esses serviços para ajudar a pessoa a se integrar na sociedade e não ter problemas em se adaptar na sociedade do Quebec. Para a pessoa que tem família, né? Eu sou casado, tenho filhos, essas vagas, sempre o recrutamento tem essa possibilidade de levar a família também? Depende da vaga. Existem vagas que sim, existem vagas que não. A grande maioria das vagas que a gente traz para o Brasil são vagas que pode sim levar a família. Quando não pode, vai estar bem avisado na oferta de trabalho para que ninguém se frustre. Então, passei e agora eu tenho meus filhos, a minha esposa, não consegui sem, o que eu vou fazer? Então, a gente sempre deixa avisado que aquelas vagas não podem levar a família. Mas, normalmente, vagas muito qualificadas. Então, a gente fala de enfermagem, tem engenharia e soldagem, usinagem, essas coisas são considerados qualificados por Quebec. Então, todas essas você pode levar a sua família. Não vou entrar muito nos detalhes, eu sei que tem algumas pessoas que sabem todos os detalhes já, porque a gente recebe mensagem, mas tem a ver com o código de profissão, que é do governo federal do Canadá.
Então, o governo federal do Canadá fala, essas profissões, a gente entende que não vai conseguir manter a família, então não pode levar a família. Essas outras profissões, a gente entende que vai conseguir levar a família, porque vai receber a quantidade suficiente para se manter. Então, aí depende da profissão. Mas eu sei que, eu não sei se o pessoal vai começar a falar de NOC e tudo isso, esse é a sigla para o código da profissão no Canadá. Então é mais ou menos assim, a gente explica de forma simplificada, mas vai estar sempre escrito na vaga para que ninguém se engane, se inscreva e depois descubra que não pode. Sim, bacana. Eu quero me candidatar para uma vaga, fui lá no site, olhei, achei o lugar, estou compatível. Esse tempo de preparação, né? O que eu realmente preciso fazer, porque é um processo, eu estou mudando para outro país. O que torna diferencial também, o que faz eu me destacar entre os outros candidatos. E um pouquinho também, assim, o currículo, como que eu escrevo esse currículo, ele é em francês, ele é em inglês? Conta um pouquinho pra gente, Fred. Sim. Eu acho que talvez o maior diferencial para o Quebec, porque se você tem todos os requisitos, você consegue, teoricamente. Opa. Fred, eu acho que para mim ele travou um pouquinho aqui. Vamos aguardar uns minutinhos, ver se ele consegue retomar. Ele realmente caiu aqui. Eu vou pedir, convidar ele de novo, ver se ele consegue se conectar, para ele passar esse final, era a pergunta final, e também a gente abrir um pouquinho ali pelo pessoal que mandou essas perguntas aqui, né? Olha, já tá, acho que ele conseguiu se conectar aqui, gente. Vamos ver. Voltei? Aí, voltou. Não sei se fui eu que travei, se foi você que travou, mas estamos de volta. Eu estava falando, se não me engano, da parte da preparação, do diferencial. Isso. Então, assim, tenho todos os requisitos. Qual que vai ser o diferencial? Acho que talvez o maior diferencial para o Quebec seja o francês. Então, acho que quem tem, mesmo se a vaga não pedir um francês, ou peça o nível iniciante, ou não peça o francês, eu acho que o maior diferencial para alguém que está se candidatando a uma vaga num lugar que só fala francês é ter o francês já, porque a empresa vai entender que você quer passar mais tempo lá, porque você já sabe, você já está preparado. Enfim, então participar de iniciativas como essa que a Aliança Francesa vai fazer, que a Aliança Francesa de Floripa vai fazer, do Ateliê Quebec, falando sobre a cultura, sobre aspectos do francês do Quebec, que é bem diferente do francês da França. Não é impossível, mas é bem diferente do francês da França. E é interessante, a gente sempre fala. A gente tem uma possibilidade, a gente não falava muito desse programa, porque era só para quem ia como permanente, e como a gente não trabalha tanto com permanente mais, a gente não falava tanto. Mas a gente tem acordos com várias alianças do Brasil inteiro, então acordos com o próprio Ministério da Imigração. A Aliança Francesa de Florianópolis tem esse acordo também há muitos anos. E esse acordo agora também vem para quem vai como temporário. Então, o que é esse acordo? A pessoa vai estudar um curso na Aliança Francesa. Vai pedir todos os recibos e etc. Assim que ela chegar no Quebec, ela pode pedir o reembolso de até 2 anos antes. Então, por exemplo, comecei a estudar em 2020 na Aliança Francesa de Florianópolis. Passei agora 2022. Vamos dizer, 2021. Passei em 2021 porque tenho tempo de visto que demora um pouquinho. Passei final de 2021 ou começo de 2022. Estou chegando agora no Quebec. Estudei na Aliança Francesa todo esse tempo. Uma vez que você chega, você pega toda a sua documentação, vai dar entrada na sua documentação no Ministério da Imigração.
O Ministério da Imigração, ele reembolsa até US$ 1.800 canadenses do que você estudou. Então, se passou desse valor, você vai receber os US$ 1.800. Se for menor, você vai receber o valor compatível em dólares canadenses do que você pagou em reais. Então, isso é bem interessante para quem já quer ter um nível, porque, assim, como eu falei, quem passa pelas missões vai ter o francês gratuito pela Aliança Francesa. Mas antes disso, se você quer melhorar o seu francês, se você quer ter um nível para ser um diferencial, você pode participar disso, participar desse programa depois, com a sua documentação e etc., pedir esse reembolso para o governo do Quebec. Então é bem interessante também, um diferencial também para as alianças, então, para quem Isso. quer estudar. E é bacana até porque a pessoa, às vezes, ela tá tendo vários custos, né, nessa mudança aí, Sim, mas o francês, ela sabe que ela consegue esse reembolso. Então, gente, vocês conseguem estudar o francês, se dedicar aí aos estudos para poder chegar num nível que você já vai ter o diferencial para se candidatar numa vaga. Vai iniciar esse pedido aqui, né? Porque precisa da documentação, a Aliança Francesa vai disponibilizar essa documentação inicial de comprovação que você fez seus estudos aqui no Brasil. Quando você chegar no Quebec, você consegue solicitar esse pedido de reembolso. Então, realmente é sensacional, né? exatamente. E aproveitar que o Fred comentou ali, a Aliança Francesa, a gente tem essa parceria com o escritório do Quebec de São Paulo há bastante tempo, e agora com essas promoções a gente está sempre tentando ou fazendo uma live. O Fred esteve aqui no mês passado aqui com o Hércules, também do escritório de São Paulo, atenderam bastante o pessoal aqui que estava presente, foi um evento presencial, foi super bacana. A gente pretende sempre continuar com essa parceria de trazer essas informações para vocês, porque realmente são, agora como você passou, né? Elas têm prazo, quem sabe ano que vem elas já fiquem direto, então se você tem essa vontade de morar no Quebec, já vai começando a estudar o francês, vai pegando essas informações, vai analisando as empresas, as vagas, as oportunidades lá. Nem que não se candidate agora, né? Mas já Uhum. vai Até, percebendo qual é a região, né? sim. Até porque, já deixa até um spoiler, a gente teve agora no começo do ano, em março, se eu não me engano, a Journée Quebec Brasil, que foi só para candidatos brasileiros. A gente já tem a confirmação que ano que vem a gente vai ter de novo, só para candidatos brasileiros, com várias vagas esse ano. Porque a gente fala de ofertas de vagas, então foram mais de 100 ofertas de vagas, mas para preencher 600 vagas. Então, a gente vai ter de novo no ano que vem. Vai ser a primeira presencial depois da pandemia, então as empresas vão vir. A gente já teve a confirmação que vai ser presencial. As empresas vão vir para o Brasil para fazer as entrevistas. E é uma ótima oportunidade, porque ali é quando você está cara a cara, quando você está falando ao vivo com as pessoas, você consegue cativar mais. Então as empresas acabam contratando mais gente quando está presencial do que virtual. Então vai ser uma grande oportunidade. Se quer começar a aprender o francês agora, melhorar o francês, conhecer sobre o Quebec, é uma ótima oportunidade também para se preparar para essa missão que deve abrir as inscrições no comecinho de fevereiro ali. Então aí já fica também o pequeno spoiler para todo mundo. Olha, ótimo spoiler esse, senão ninguém vai achar ruim, né? Então, ó, gente, a gente vai pegar aqui um pouquinho das perguntas, né, que o pessoal que está participando aí da live mandou. O Tiago, ele perguntou: vou morar um ano na França, isso me ajuda a imigrar para o Quebec? Se você aprender o francês, vai te ajudar no diferencial de saber já a língua. Agora, de diferencial, talvez de visto, ou talvez não, talvez se você for trabalhar, e você também tem uma experiência trabalhando em francês, ou trabalhando em um ambiente, mesmo que você trabalhe em inglês, trabalhando em um ambiente francófono, enfim, talvez possa ser um diferencial, mas em termos de visto, documentação, é igual para todo mundo, até para quem tem, porque também sempre surge essa pergunta. Eu tenho cidadania italiana. É o mesmo processo? É o mesmo processo porque é de trabalho, então visto é para todo mundo, tem que ser feito da mesma forma. Visto igual, né? E
Aí eu tenho mais uma pergunta da Jadisha. Para fazer a candidatura, precisa fazer a tradução do currículo de inglês ao francês, apesar das vagas solicitarem inglês? Se elas solicitam, é muito melhor você mandar em francês, porque normalmente as pessoas de recursos humanos, porque assim, o Quebec, apesar de de estar no Canadá, o Canadá ser um país bilíngue, como no Quebec a principal língua, a língua oficial é o francês, normalmente existem pessoas que não falam inglês, ou têm um nível mais básico de inglês. Para que fique tudo muito claro, a gente sempre fala para a pessoa fazer em francês. Caso não saiba a vaga pede o inglês e não pede o francês, eu diria que pode ser em inglês, não tem problema. Mas é sempre um diferencial botar já em francês. E se a empresa pedir um francês intermediário, um inglês avançado, eu colocaria também em francês. Sempre que pedir francês, eu colocaria em francês. E se tiver o conhecimento do francês, também colocar em francês, mesmo que não peça o francês. Então, para não ficar dúvida, tenta sempre botar em francês, porque fica mais fácil. Normalmente você cria um perfil igual vagas.com, você vai criar um perfil, normalmente você não vai colocar em anexo o seu currículo, você vai ter que preencher as informações. Então aí você pode pedir ajuda para alguém, a gente sempre fala, se a vaga não pedir um francês avançado, pedir um francês iniciante, não tem problema ser uma tradução de Google Tradutor. É só para a pessoa entender o que você está querendo passar, quem é você como profissional, os erros não vão ser avaliados se não está pedindo um francês avançado, porque lógico, vai pedir um francês avançado, se você fala que tem um francês avançado, eles vão olhar também nesse sentido. Mas se não pedir um francês avançado, não tem problema colocar um francês de tradutor, assim, ou quem estuda na Aliança pode pedir ajuda para os professores da Aliança, nesse sentido. Com certeza. A Grazi, ela perguntou na parte de estudos, né? Talvez você possa só dar um breve, mas a gente pode fazer uma live futuramente, porque dentro do escritório do Quebec tem essa diferenciação, né, Fred? Vocês, no caso, você cuida da parte de promoção de trabalho mesmo, né? E tem uma parte que é de estudos. Então a gente tenta mais para frente, quem sabe a gente consegue chamar o Rafael, né, que trabalha no escritório de São Paulo, e ele trazer essas oportunidades de estudo no Quebec. Mas ela perguntou, ela consegue bolsa de graduação em uma universidade? Sempre, primeiro, eu vou deixar aqui um disclaimer, eu não sou especialista no assunto, não faço promoção de trabalho normalmente, promoção de estudo normalmente, sou mais especialista em trabalho, mas eu sei que normalmente as bolsas no Quebec, diferente aqui do Brasil, são bolsas que você não paga a universidade. Ou seja, todo o resto dos custos de moradia, de alimentação, fica a seu cargo. Mas todo mundo que vai para trabalhar, para estudar, desculpa, você pode trabalhar 20 horas semanais durante todo o período e 40 horas semanais no verão. Então, nas suas férias, você pode trabalhar a tempo pleno e durante o semestre normal você trabalha parcial. Então, isso normalmente já faz com que a pessoa consiga se manter nesse sentido. Mas eu sei que as bolsas também são muito de universidade para universidade. Então, você tem que entrar nas universidades que fazem sentido para você, pesquisar os programas. Pode enviar um e-mail se você não achar informação, mas normalmente as universidades têm as informações já de bolsas, de isenção de taxa de matrícula, de taxa de escolaridade. Então você tem que dar uma olhada nesse sentido. Mas, de novo, não sou especialista, o Rafael futuramente pode conversar com vocês para deixar todos eles têm. Eu sei que ele tem vários links, várias coisas que ele pode falar sobre bolsas, e ele com certeza vai conseguir dar todas as informações. Não, com certeza, uma próxima live a gente vai para a parte dos estudos no Quebec. Quem já tem um visto aprovado de trabalho trabalho aberto, também pode aplicar a esse reembolso? Esse o reembolso que a gente comentou do estudo de francês.
Eu acredito que sim, tem que dar uma olhada no site, qualquer coisa escreve pra a gente envia o link do site em que tem toda a documentação, quem aplica, quem não aplica. Mas eu acredito que sim, porque você tem que ter o CAC. Se você tem o CAC, Certificado de Aceitação do Quebec, você pode. Agora, se o CAC for no nome de outra pessoa e você esteja vinculado, aí talvez não possa. Tem que ver direitinho nesse link que tem toda a descrição de quem pode e quem não pode. Em média, quanto tempo demora o visto após a empresa aprovar a contratação? A empresa ela vai as grandes etapas do processo. Você vai se inscrever, fazer a entrevista, a empresa vai te dar um contrato de trabalho. Assinou o contrato de trabalho, a empresa vai pegar a sua documentação e vai dar uma entrada lá no seu CAQ no Quebec. O CAQ, ela vai dar entrada, na verdade, em dois documentos, o CAQ e o EIMT, que nada mais é do que um estudo sobre o impacto no mercado de trabalho do Canadá por contratar um imigrante. As empresas têm que fazer esse estudo e saem ao mesmo tempo os dois. O CAC e o EIMT normalmente saem juntos, demoram mais ou menos, vamos dizer, uns 20 dias úteis para sair. Saindo essas documentações, você vai receber os dois e vai dar entrada no seu visto no governo do Canadá. Hoje em dia é tudo online, é mais fácil. Normalmente, às vezes, você só tem que ir num VAC, que chama, que é um lugar de atendimento aos clientes, né, vamos dizer assim, e ali para tirar a biometria e etc. Tem também exame médico, essa parte que você tem que fazer, mas é tudo online. Então, a partir desse momento que você dá a entrada. No EMT, inclusive, vai estar escrito tudo que você precisa comprovar ali. Então, vai estar escrito todos os seus descritivos do cargo e você tem que comprovar. Ali vai ser o seu guia para você comprovar as coisas para o Canadá, porque ele também vai olhar aquilo ali, vai abrir vamos dizer, abre numa tela o seu IMT, na outra tela a documentação que você mandou. Se faltou alguma coisa, provavelmente vai ser reprovado. E importante dizer, faltou alguma coisa, foi reprovado, não significa que você tem que dar entrada em tudo de novo. Você pode mandar só a documentação que foi reprovada. Então é sempre importante, mas é mais legal se você mandar tudo junto, tudo que você puder mandar, porque demora um pouco. Os prazos hoje em dia estão de 8 meses a 1 ano para sair o visto. Eu particularmente não acho muito, porque é uma mudança de país. Então quem vai realmente mudar de país tem um tempo para se planejar, um tempo para guardar o dinheiro para a mudança de país, um tempo para vender as coisas, se quiser vender tudo, enfim. Então eu particularmente não acho muito, umas pessoas acham demasiado, mas eu acho ok até. Outras profissões podem sair muito mais rápido. Às vezes o pessoal de TI entra numa categoria de tratamento simplificado do governo federal do Canadá, e aí 2, 3 meses já tem o visto também. Então, depende da profissão, mas em via de regra a gente diz 8 meses a 1 ano. Ok. Profissões na área jurídica e administrativa, existem Eu várias? sei que a parte administrativa já teve muito, agora parou um pouco, pode ser que no futuro tenha. É igual engenharia, a gente não trabalhava nada, porque tem uma ordem de profissionais, tem que validar diploma e tudo isso, a gente não trabalhava. Mas esse ano a gente começou a trabalhar, então pode ser que no futuro tenha uma vaga de novo para a parte de administração. A parte jurídica eu já acho um pouco mais difícil, porque são um sistema de leis, um sistema de jurisdição totalmente diferente do Brasil. O Quebec segue um pouco um pouco mais das leis europeias, etc. Então, um pouco diferente o sistema. Então, talvez tenha que voltar para a escola, para a universidade, para estudar, enfim. É um pouco mais difícil. Não vou dizer que talvez não seja impossível, mas eu particularmente não sei todos os caminhos para conseguir validar diplomas e etc. Tem também na área da construção e turismo, também consegue vaga. Construção consegue, lógico. Construção e turismo foram dois setores extremamente afetados pela pandemia. A gente recrutava antes da pandemia muito nesses setores. E agora a gente volta, ainda não com muito fôlego, mas volta, a gente começa a ver vagas na parte de hotelaria, na parte de construção também de novo.
principalmente agora com essa parte dessa missão inteira voltada para engenharia e cargos técnicos, está muito ligado à construção também. Então a gente começa a ver esses cargos voltando, mas ainda assim caminhando um pouco mais devagar por causa da pandemia ainda. Uhum. Tem a Nathalie, ela perguntou, quem consegue uma oferta de trabalho permanente pode aplicar para o visto antes de fazer a aplicação no Arrimar para conseguir o CSQ? Ela já está bem avançada ainda Eu nas não informações. consegui seguir. Pode repetir a pergunta? Acho que, Nathalie, manda pra gente de novo a tua pergunta. Eu também não entendi. Eu acho que se ela conseguiu uma oferta de Tá trabalho, bom. ela Uhum. pode aplicar pro visto no Arrimar. Talvez seja isso. Mas, Nathalie, se estiver aí, manda pra É. gente de novo a tua pergunta. Se você Vou conseguir uma passar. oferta de trabalho, normalmente você vai como temporário. Você não vai porque a residência permanente ela demora para sair. Então o empregador vai querer que você esteja lá no prazo do trabalho temporário. Então você vai chegar com o seu trabalho temporário e depois você pode pedir a residência permanente. Existem casos que as pessoas já foram chamadas pela RIMAR, já têm a residência permanente, mas não se mudaram para o Canadá. Você não é obrigado a se mudar para o Canadá porque recebeu a residência permanente. Você só pode mudar quando você quiser, você tem a residência permanente. Então muita gente está no Brasil ainda com a residência permanente, tentando achar um emprego. Então se você achou um emprego, tem a residência permanente, você pode ir normal com o seu emprego já como residente permanente. Mas não existe, eu não sei se foi ela que falou aqui em cima, Acho que foi. que é de oferta de trabalho permanente. Não existe uma oferta de trabalho permanente, porque a oferta, quando você vai para permanente, você não tem uma oferta de trabalho. Então é mais ou menos isso. Sou da área de games e sou professor universitário. Como que tá a procura, o número de vagas para a área de games? A gente tem muito. A gente teve no ano passado uma missão só para games, que foi normalmente foi final do ano também, novembro, outubro, novembro. Na Journée Quebec Brasil a gente também teve vagas para games. Então é sempre ficar olhando, dando uma olhada. Eu não tenho certeza se nessa tech tem games também, mas eu convidaria a dar uma olhada também na plataforma, ver se tem para a área de games também. Mas sim, o Quebec acho que é o quinto maior polo mundial de jogos hoje em dia, de desenvolvimento de jogos. Então, todos os grandes jogos, quase, são feitos no Quebec. Então, assim, é uma indústria que cresce muito e que precisa muito de profissionais. E que os profissionais brasileiros também são muito contratados. Então, Fred, eu acho que quero te agradecer. Mais uma vez essa parceria, né? Você aqui com a Aliança Francesa de Floripa. Muito obrigada pelas informações que você trouxe. Avisando que a gente vai deixar, né, a live aqui, vai ficar no perfil do nosso Instagram. A gente vai colocar também no nosso canal do YouTube, ali no perfil do Instagram. Então, esses links que o Fred comentou para vocês entrarem sobre as vagas, mais informações, a gente vai deixar ali na legenda para vocês conseguirem direto, já chegar direto no site, onde vocês podem se informar mais ainda. Vamos tentar mais para frente, então, falar sobre as oportunidades de estudo, né, no Quebec, mas o bacana é trazer isso e ver que realmente é uma oportunidade muito legal. O Quebec está abrindo oportunidades para brasileiros e o mais legal é perceber que tem uma cultura dentro do Quebec que não tem essa divisão de raça, nem de você ser estrangeiro e chegar lá. É muito bem recebido, né? Tanto pelas empresas quanto pelo povo mesmo. Então, isso é muito legal. O brasileiro às vezes sofre um pouquinho em outros lugares, né? Então, saber que o Quebec tem uma qualidade de vida maravilhosa, abre oportunidades e você pode sair daqui do Brasil já com um emprego garantido. Então, isso é muito legal mesmo. Mais uma vez, obrigado ao Escritório do Quebec, ao Fred. E mais para frente a gente vai sempre continuar com esses assuntos, trazendo. A gente geralmente também reposta, né, essas campanhas que vocês fazem.
e também aproveitar que a gente está agora com o Ateliê Quebec, né? Estamos com vagas abertas, é um curso online, um curso curto de um mês, que é realmente para promover a cultura, para vocês terem esse conhecimento, como que é o estilo de vida, a parte da gastronomia, da cultura, as diferenças do francês também, do idioma. Então tá um curso super bacana realmente para quem tem esse projeto ou se quer conhecer, entender um pouquinho mais do Quebec para colocar dentro dos planos. É um curso super bacana. Queria agradecer também, Dani, a oportunidade, a abertura de sempre. Para quem não sabe, a gente faz pouquinho tempo presencial também, conversando com o pessoal na Aliança. Vamos ver sigam a gente, vai que no futuro a gente Isso. volte também para Floripa, a gente conversa de novo, com a missão chegando, com certeza a gente vai divulgar muito a missão, seja online, seja presencial. Então, sigam a gente nas redes sociais, eu vou mandar todos os links para a Dani também, para ela colocar na descrição. Mas se precisar também pode pedir para a gente nas nossas redes sociais, a gente manda também. Façam esse ateliê Quebec, que eu acho que vai ser muito proveitoso para conhecer já ter uma noção, para quem não conhece nada do Quebec, acabou de chegar aqui, conheceu agora pela live. É muito legal para você conhecer, entender a forma de falar, a cultura, porque até expressões e etc. são ligadas à cultura, são muito diferentes das expressões do francês da França, é muito diferente em relação também à vivência, né? Então, expressões ligadas ao frio, expressões ligadas à cultura de, por exemplo, fogueira, então a cultura de familiar também, então são expressões diferentes, são um francês diferente, um francês de forma falada diferente, então vai ser bem interessante para vocês conhecerem, terem o primeiro contato. E a gente fica em contato também, precisar qualquer coisa também, ele sabe que a gente está sempre aberto para fazer evento, para conversar, para enfim. E é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais também, a gente vai envia tudo o que vocês pedirem, lógico, o que a gente conseguir, o que a gente não conseguir, a gente faz de tudo para conseguir, mas todas as nossas missões, todas as nossas atividades, a gente divulga sempre pelas redes sociais, então fique atento também. E obrigado, Dani, mais Obrigada. uma vez. Obrigada a todos aí, né, que acompanharam. Eu vi que ficou a média ali, realmente o pessoal assistiu do começo ao fim. Obrigada, pessoal. Eu vi que vieram algumas perguntas sobre os cursos também aqui da Aliança. Então, se vocês puderem, manda um contato, ele entra no nosso site affloripa.com.br, vai ter o botãozinho do WhatsApp, manda um oi pra gente que a gente consegue passar todas as informações para vocês, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a Tchau, próxima. tchau.